Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero com você marcar o começo da sua Bíblia, o índice da sua Bíblia. Para que nós vamos fazer isso? Para nos auxiliar com o nosso estudo da palavra. Nós vamos marcar aqui no comecinho da nossa Bíblia, não importa o modelo de Bíblia que você tiver. As Bíblias normalmente trazem esse índice e é aqui que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos marcar as divisões dos livros da Bíblia. Isso não só te ajuda na hora de estudar a palavra, como te ajuda na hora que você abrir essa página, começar a ter um conhecimento dessas divisões, da maneira como os livros da Bíblia foram divididos por categoria. E é isso que nós vamos fazer hoje. É um vídeo simples, mas que com certeza trará um diferencial ao teu estudo da palavra. Eu separei algumas cores aqui. Você pode separar as cores que você desejar, não precisam ser as mesmas que eu usei. E nós vamos estar usando essas cores para fazer a separação dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então nós vamos começar aqui pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi dividido em livros da lei, ou Pentateuco, os livros históricos, poéticos, proféticos, que estão divididos em maiores e menores. Então nós vamos começar aqui marcando primeiramente os livros da lei, ou seja, o Pentateuco. Eu vou usar esse azul aqui para estar marcando, e os livros que formam o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vamos marcar. Então, olha só, aqui eu tenho os 5 primeiros livros que formam o Pentateuco e a Lei. Essa minha Bíblia também ela ajuda porque ela vem com a abreviação de cada livro, que às vezes as pessoas têm dificuldade de saber quando vê uma referência bíblica, que ao invés do nome do livro vir a referência, ela se confunde, então essa Bíblia já ajuda também. Mas o importante hoje aqui é você separar as divisões. Para você não deixar só azul e não saber o que isso significa, você pode criar uma legenda aqui em cima, ou fazer como eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui do lado que esses livros são os livros do Pentateuco. Então aqui eu marquei Pentateuco / Lei, porque você pode dizer que esses são os 5 primeiros livros da lei, ou você pode dizer que esses são os 5 livros que formam o Pentateuco. Agora nós vamos de Josué a Esther marcar os livros históricos. De Josué a Esther, todos esses livros aqui contêm partes históricas do Antigo Testamento. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então nós vamos marcar. Agora, eu terminei de marcar os livros históricos e coloquei aqui do lado que esses são os livros históricos. Agora nós vamos entrar nos livros poéticos. Muita gente não sabe que Jó é um livro poético. De Jó até o livro de Cantares, nós temos os livros poéticos do Antigo Testamento. E nós vamos marcar agora. Agora que terminamos de marcar os livros da lei, históricos e poéticos, nos sobram os profetas. O livro dos profetas, eles estão divididos entre profetas maiores e profetas menores. Eu vou estar usando o amarelo para marcar todos os livros proféticos. E depois, com a caneta, eu vou fazer a divisão entre os profetas maiores e os profetas menores. No seu caso, você pode escolher marcar cada um de uma cor. Por exemplo, os profetas maiores, que são Isaías a Daniel com uma cor e de Oséias a Malaquias com outra cor. Fica ao teu critério. Então, olha só, aqui nos livros proféticos eu coloquei proféticos e eu separei em menores e maiores. Então, eu tenho a divisão aqui para eu saber onde estão os profetas maiores e onde estão os profetas menores. Agora nós vamos começar no Novo Testamento.
O Novo Testamento eu tenho certeza que você nem precisa muito, nem me esperar para fazer, porque eu sei que você já sabe as divisões. Mas para você que está chegando agora, está conhecendo agora o Evangelho, talvez tenha alguma dificuldade, por isso vamos fazer juntas. A primeira divisão são os livros biográficos ou os evangelhos, de Mateus a João. Nós vamos marcar os evangelhos e escrever ao lado. Agora que marcamos os livros biográficos ou os evangelhos, nós temos um único livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, como nós usamos o verde para livros históricos, nós também vamos repetir o verde aqui. Então, nós temos aqui o livro histórico. Agora nós temos as cartas paulinas, as cartas de Paulo, que vão de Romanos até a carta de Filemon. Nessas cartas nós podemos dividir entre cartas gerais, nós podemos dividir entre cartas da prisão e cartas pastorais, que são os temas que Paulo estava quando ele contextualizou cada uma dessas cartas. Então nós vamos pintar todas elas da mesma cor, mas como nós fizemos aqui, nós vamos separá-las por esses temas. Então, olha só, de Romanos a Filemon, nós temos as cartas de Paulo. De Romanos até Gálatas, nós temos as cartas gerais. 1ª e 2ª Tessalonicenses também são. Efésios, Filipenses e Colossenses são cartas de Paulo na prisão. E de 1 Timóteo a Filemon são as cartas pastorais. Agora nós vamos marcar Hebreus até Judas como cartas gerais. Aqui não são mais as cartas de Paulo, são cartas escritas por outros autores, como Pedro, João, Judas e Hebreus, cujo autor não foi estabelecido. Então, de Hebreus a Judas, nós temos as cartas gerais por outros autores e falta só o último livro, que é o livro de Apocalipse, que é conhecido como livro de profecia. Pronto, assim nós terminamos de marcar toda a parte do índice. Como eu falei para você, às vezes fica melhor você fazer uma legenda à parte aqui também. No meu caso, eu poderia deixar assim, mas para te dar um exemplo da legenda, eu vou fazer ela aqui também para você ver como fica. Então, se você preferir na sua Bíblia, ao invés de colocar dos lados, porque às vezes a sua Bíblia não vai ter espaço, você pode aproveitar um espaço assim e criar a legenda. Ou ainda, se não tiver espaço, você pode pegar uma folha, fazer essa legenda numa folha e fixar aqui em cima antes de você marcar, fazer a coloração no índice. Como eu sempre gosto de mostrar a vocês, que eu uso folhas, eu fixo folhas na minha Bíblia para anexar outras anotações que não cabem onde eu gostaria, né? O espaço de escrever não foi suficiente. Então você pode fazer a mesma coisa na sua Bíblia. Se aqui na sua Bíblia não tiver espaço para fazer essa legenda, você pode fazer um pedacinho de papel e fixar aqui. Se tiver espaço, você pode fazer nas laterais também, fica ao teu critério. Eu espero muito que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, comenta aqui com emoji de livrinho que eu quero saber. Se você assistiu esse vídeo até o fim, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de estudar a Bíblia, eu quero ver o teu comentário aqui embaixo. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!